Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos tomar os nossos assentos. Vamos ao nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e receba o nosso culto, a nossa adoração, que nos visite nessa noite, que fale conosco. Quero te convidar, você que está aqui, a curvar sua cabeça, a fechar o seu olho. Você que está me ouvindo pela internet também, se você puder, curva sua cabeça, feche o seu olho, vamos conversar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos encontramos na tua casa, juntamente com o teu povo, a igreja do Senhor, para prestar ao Senhor um culto agradável. Recebe as nossas vidas, aceita as nossas vidas e também a nossa oferta, a nossa adoração, o nosso culto, que cada parte deste culto seja para a honra e glória do teu nome. Pedimos que o Senhor nos visite durante todo esse tempo, que o Senhor esteja também visitando os enfermos, onde quer que eles estejam, que as tuas mãos de poder os alcance, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração. Queremos pedir que a tua palavra encontre lugar em nossa mente, em nosso coração, nesta noite. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 119. Salmos de número 119. Vamos ler os 8 primeiros versos deste salmo. Salmo de número 119, versos de 1 a 8. Diz assim o texto bíblico: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu os ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os seus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Vamos cantar ao Senhor nessa hora. Graça e paz, igreja. Amém? Tem os irmãos que estão lá em casa, mas tem os irmãos aqui, né? Queria ver, ouvir a voz de vocês também. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Queria ler com vocês o versículo que está em Marcos 14, vamos lá, versículo 24. Marcos 14, versículo 24. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E eu destaco aqui o versículo 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Um versículo tão singular, né? Que às vezes a gente, quando ouve os sermões falando dos dias do Senhor, ministrando a Santa Ceia, o que ele fazia, né? Como foi aquele período até ele sair
para fazer a oração dele lá no GSC, lá no Monte das Oliveiras, cantaram um hino. Tendo cantado um hino, celebraram a ceia. Ali o Senhor Jesus ensinou, ali ele lavou os pés também dos discípulos e depois cantou um hino e foi. Eu fico por pensar, por imaginar que hino será que é esse? Jesus, sabendo que ele já ia ali para o propósito dele, o propósito maior dele como homem, como humano, sabendo que ia padecer na mão dos homens, sabendo que ele ia sofrer, que ele ia sentir dor, e sabendo que ele ia também sentir ali o amor, né, que estava vendo o amor de Deus pelo mundo inteiro. Como será que foi a letra dessa música? Quem escolheu o hino a cantar? O louvor alegra o nosso coração. Eu creio que nesse hino que eles cantaram foi um louvor dando graças a Deus por tudo, principalmente Jesus, né? Dando graças a Deus por ele estar cumprindo a vontade de Deus. E assim tem que ser a nossa vida. Qual louvor nós escolhemos cantar ao Senhor todo dia? Qual oração nós escolhemos nadar ao Senhor, fazer ao Senhor todos os dias? Vamos colocar de pé, louvar a Deus, né? Escolhendo um louvor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Jesus sabia o que passava. Era uma prova, era uma tribulação, era algo que ele não ia conseguir só por ele mesmo. Aliás, ele conseguiu só por ele mesmo, porque ele era Deus, ele tinha que fazer isso. Mas sabendo disso, ele louvou a Deus, agradeceu a Deus por tudo. Graças a Deus.
o teu corpo, a tua igreja, imperfeita, mas perfeita pelo teu sangue na cruz, te louvando, te exaltando e te adorando. Deus querido, nós queremos te dar a graça, nós queremos te render louvor, nós queremos, Senhor Jesus, colocar em prática os dons, os talentos, os ensinamentos que o Senhor nos deixou. Ajuda, meu Deus querido, a todos os dias, a todos os momentos, caminharmos firmes, sabendo que o nosso alvo é Jesus Cristo, sabendo que o nosso alvo é o seu amor por nós. Ajuda-nos, meu Deus querido, a levantarmos quando caímos. Ajuda-nos, Deus querido, a olhar para o Senhor e pedir perdão e continuar a prosseguir, buscando o Senhor a tua face. Ajuda-nos, Deus querido. Alegra a nossa vida, aumenta o nosso vigor para glorificar o teu santo nome. Ajuda-nos a entender os propósitos de todas as coisas em todos os dias. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, receba o louvor da sua igreja, porque tudo é para o Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo, Deus querido. Nós vamos louvar o Senhor com a música, né? Assim como a porta vai chover, que Ele vem fazer molhar a nossa terra assim, para nós todos os dias, e agradecermos o nome dele. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, quiser adorar o Senhor Jesus com a sua contribuição, esse é o momento.
Ó Deus querido, que essa verdade, que essa palavra floresça em nosso coração todos os dias. Eu te peço, Senhor, venha de misericórdia. Ensina-nos a crescer diante de Ti, que é lendo a Bíblia, a palavra do Senhor e fazendo oração. Aprendendo, fazendo todos os dias o que o Senhor nos ensinou. Imitando o Senhor e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Amém. Glória a Deus. Quero convidá-los a abrirem inicialmente a Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Hoje nós estamos dando início a uma série de mensagens sobre os 5 solas da reforma protestante, os 5 pilares desta reforma. Introduziremos o assunto hoje com um pouco de fundo histórico e vamos falar da primeira sola. Na semana que vem a gente deve tratar mais uns 2 ou 3, vai depender do tempo, e assim nós vamos até encarar o 5º sola. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos é o grande tratado teológico do Novo Testamento. É o livro mais teológico, mais, talvez a gente possa dizer assim, profundo, onde a base da doutrina cristã está demonstrada nele. E esse foi o livro que provocou, se é que a gente pode dizer assim, a reforma. A partir do momento que alguns vinham estudando, e acabou Lutero também estudando esse livro, ele foi impelido a questionar algumas coisas que estavam acontecendo. Nós vamos ver algumas dessas coisas daqui a um pouco. Romanos 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que vai ser tratada nessa noite, especialmente essa questão da reforma protestante e o início dos 5 solas. Pedimos que o Senhor venha falar conosco de uma maneira muito especial. Tem misericórdia de cada um de nós e tem misericórdia de mim. E usa-me como instrumento agora para transmitir a Tua palavra. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Com o advento do cristianismo, durante muitos anos, a igreja e os cristãos foram perseguidos ferozmente pelo Império Romano. Essa perseguição vai até aproximadamente o ano 313 da era cristã, 3 séculos de luta, de perseguição, de cristãos sendo lançados nas arenas, lutando com gladiadores, sendo comidos por leões, por tigres, sendo todo tipo de espetáculo, a ponto de um dos muitos imperadores pegar os cristãos, encher de betume, amarrar nos postes que iluminavam a cidade, e ali faziam uma iluminação noturna com os corpos dos cristãos sendo queimados vivos. Isso foi até 313, quando o imperador Constantino se encanta com o cristianismo e então começa a ceder alguns favorecimentos, alguns benefícios, algumas isenções fiscais, e as pessoas começaram a fluir para o cristianismo porque era interessante ser cristão. Agora era a religião do imperador, agora eu tinha benefícios de fazer parte dela, agora eu me tornava, naquela época não usava esse nome, mas vamos colocar assim, irmão do imperador. Ainda hoje, muita gente se chega por o Evangelho porque é interessante, traz muitos benefícios. Eu sou de uma cidade muito evangélica,
cidade de Anápolis, e lá em algumas igrejas é muito interessante ser membros delas. Você abre portas de emprego, abre portas de contatos, status, só eu sou da igreja tal. Engraçado que ninguém fala assim, eu sou daquela igrejinha pequenininha lá no bairro. Mas isso é até hoje. A gente vê e conversa com algumas pessoas que se dizem cristãos, que amam estar nas catedrais, nos palácios. Isso foi seguindo, com isso houve uma deterioração do Evangelho, um apodrecimento das doutrinas, até chegar à chamada Idade das Trevas, a Idade Média. E ela não é chamada apenas de Idade das Trevas por causa disso, porque era uma ignorância muito grande e literalmente o mal imperava. A igreja chegou ao ponto na Idade Média que a última palavra era da autoridade máxima da igreja, o Papa. Ele colocava rei, ele tirava rei, ele falava e era a maior autoridade sobre tudo e sobre todos. E é importante a gente lembrar que nessa época só há uma igreja, na verdade duas, porque em 1050 a igreja dividiu a igreja oriental da ocidental, por algumas disputas de poder e de espaço, que hoje é a igreja ortodoxa grega oriental e a igreja católica romana do ocidente. Criaram-se cleros e muitas coisas foram surgindo no seio da igreja até chegar ao século XVII, no século XVI, no ano de 1517, quando é promulgada a Reforma Protestante. Mas a ideia dos reformadores não era romper com a igreja, não era ter agora a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente e uma nova igreja. Hoje muitos rompem com as instituições para, eu quero ter a minha igreja. As pessoas não entenderam ainda o que é igreja, as pessoas não entenderam ainda o que é o Evangelho, e tem brincado com isso, e acha que a igreja é eu pôr minha foto na frente e falar a igreja do pastor Paulo. Eu sou o baluarte desta igreja. Como aqui no Brasil nós temos inúmeras. Isso não é o Evangelho, isso não é a ideia de Cristo e não era a ideia dos reformadores. Todas as igrejas, depois da reforma, de alguma maneira, são oriundos dessa época. Eles queriam, na verdade, questionar algumas coisas que estavam sendo ensinadas, algumas práticas. E é importante a gente frisar o que está escrito ali, a reforma foi uma reforma interna, de dentro para fora e não de fora para dentro. A reforma surgiu dentro da igreja, dentro dos estudiosos da própria igreja. Não foi alguém de fora que começou a falar, vocês estão errados. Foi de dentro. E isso muda totalmente a perspectiva, porque quem está dentro conhece com mais minúcias e pode mostrar alguns caminhos a serem corrigidos. Isso acontece, e a grande questão que culminou na reforma é pensar sobre como que pode o pecador ser salvo. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa de um certo esforço humano ou não? Porque nessa época, ao longo dos anos, foram surgindo muitos ensinos errados, e eu quero passar alguns para vocês, só alguns. Em 310 antes de Constantino, no domingo da igreja, começou a prece aos mortos e ao sinal da cruz. Quem foi católico sabe disso. 310, não há nada disso, nenhuma dessas coisas nós vamos pôr aqui, tem base bíblica, tá? Em 394, a instituição da missa em substituição ao culto. A missa, quem for católico sabe, você está fazendo um novo sacrifício de Cristo a cada missa. Em 431, isso aqui gerou um dos grandes concílios da igreja. Houve a declaração que Maria é mãe de Deus e começou o culto a Maria. Em 431, depois de Cristo. Em 593, 600 anos depois, surge a história do purgatório. Em 610, que se cria o papado, e havia mais de um papa, eram 4 papas, depois ficaram 2, depois rompeu, e ficou o Papa de Roma, o bispo de Roma passou a ser chamado o
principal, assumiu o termo papado. Em 783 começou-se a adoração de imagens e relíquias, começou a história de vender pedaços da cruz e outras coisas mais. 8 séculos depois, 800 anos, em 933 começou a canonização dos santos, começou a declarar que determinadas pessoas viraram santos. Em 1074 surgiu o celibato clerical, ou seja, até 1074 os padres, os bispos, eles podiam ter famílias, e aqui surgiu o celibato. Em 1090 a criação do rosário, do terço, que a maioria das pessoas conhece, mais alguns aqui. Em 1190 começa a grande questão que vai estourar a reforma, a venda de indulgência. A indulgência era um documento oficial fornecido pela igreja que atestava você estar perdoado dos seus pecados. Você comprava esse documento com favores, com dinheiro, com terra, com algum favorecimento, mais ou menos o que alguns fazem aí com bênçãos. Traga o seu tudo aí, traga a sua casa aqui, seu carro, não sei o que. É a mesma coisa, gente. Nós ainda estamos falando de uma única igreja, a nossa igreja. Venda de indulgência. Quando eu digo nossa igreja, eu estou dizendo igreja cristã na história, tá? Em 1200, a substituição da ceia pela hóstia. Quem foi católico sabe o que é a hóstia. E aí naquela época ainda a substituição da ceia pela hóstia, não tinha mais ceia sem a hóstia. Em 1208, a adoração da hóstia. A hóstia passou a ser uma coisa sagrada, santa, e por isso que tem todo aquele cuidado, né? Em 1215 surgiu o que é chamado doutrina, o dogma da transubstanciação. Nome difícil para dizer o seguinte: agora os elementos se tornam, a hóstia se torna o corpo de Cristo, o sangue dele, você está comendo a carne de Cristo. Essa é a doutrina da Igreja Católica. E o cálice que vai futuramente não ser mais servido para o povo, só para o clero. Se você vai lá hoje, só quem participa do cálice é o clero, não a igreja. É o sangue de Cristo. Em 1216 que surge a confissão auricular, a necessidade de confessar para o clero os seus pecados. Em 1229, a proibição da leitura bíblica. Isso persistiu até agora, final do século XX. A igreja eles não tinham acesso às escrituras, e a escritura e as missas depois vão ser proclamadas em latim. Lá em outro tempo passa-se a fazer a missa de costa para o povo. Em 1546, aqui já uma chamada contra-reforma, surge aqueles livros chamados apócrifos. Por isso que a Bíblia Católica hoje tem mais livros do que a Bíblia reconhecida pelos evangélicos. Em 1854, final do século XIX, surge a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, dizendo que Maria também foi concebida sem pecado. E em 1950, o dogma da Assunção de Maria, que Maria também foi assunta aos céus, surgiu 2000 anos depois da morte dela. E outras coisas mais aí. Por que surgiram essas coisas? Porque na doutrina, e nós vamos falar daqui um pouco, da igreja de então, não é apenas a palavra de Deus que tem peso. A tradição e os decretos da igreja foram tomando uma força muito grande. Quando chegou em 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero vai lá na catedral de Wittenberg, onde ele servia, e afixa as 95 teses na porta. Essas teses, na verdade, eram questionamentos, e é facinho, se você quiser saber do que se trata. 99% dela fala das vendas de indulgências, da compra de perdão e outras coisas mais. Você vai na internet e digita ali 95 teses, que você acha esse arquivo em PDF fácil para você ler e estudar se você quiser.
ele colocou aquilo era o costume da época. Você queria debater um assunto importante, você afixava em um local público e visível, e os debatedores, os articulistas compareceriam para um grande debate. Apesar de ninguém ter aparecido para discutir com ele, isso tomou conta do mundo, até o ponto que em 1521, na Dieta de Worms, ele vai ter que responder por todas essas coisas, e é forçado, tentam pelo menos forçá-lo a abdicar daquilo que ele cria. Lutero, na verdade, questionava o poder, ou mesmo a intenção do poder, tanto do Papa de perdoar pecados, como também da Igreja. Ele negava que esse perdão pudesse se estender também aos mortos. Nessa época já havia o perdão para os mortos. Você podia, se você tinha dinheiro, era rico, você comprava o perdão para os seus antepassados. Uma das coisas que facilitou a venda de indulgência, além dessa possibilidade de perdão de pecados, em que a igreja queria muito dinheiro, era para construir a Catedral de São Pedro e São Paulo. Uma grande catedral, precisava de dinheiro, e a maneira que eles acharam de dinheiro. Nesse meio tempo nós temos aí as cruzadas e tantas coisas mais. Lutero se depara com esse texto lindo de Romanos, e ao estudar ele tinha acesso às escrituras, porque ele era um monge, e naquela época só nos mosteiros tinha acesso à escritura, e Lutero era um habilidoso estudioso, ele conhecia profundamente o grego e o hebraico, e ele estudando deparou com esse texto de Romanos e foi impactado por ele, e começou a questionar essas coisas. Mas não podemos esquecer, que isso é um processo histórico do mover de Deus. Antes de Lutero, em 1415, por exemplo, um século antes, um homem chamado João Hus foi ser morto, queimado na fogueira, porque defendia essas mesmas ideias, e ele declarou assim, na hora da sua morte: prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. E ainda no seu discurso ele diz: hoje vocês assarão um ganso magro. Ele era chamado de ganso, estava falando dele, João Hus. Hoje vocês estão assando um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão de um cisne cantar, se referindo, a gente acredita dessa maneira, profeticamente a Lutero. Não serão capazes de assá-lo, nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Ele não sabia que era Lutero, ele sabia que Deus estava agindo, e na cabeça dele, daqui 100 anos, isso não vai acontecer mais. Há todo um processo, há vários reformadores, e eles tinham em mente aquilo que o Senhor Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até agora. Deus foi trabalhando na história, assim como ele trouxe o povo do cativeiro do Egito, começou a purificar esse povo no deserto, e pessoas morreram, então o povo está preparado para entrar na terra prometida. Ele tem feito com a sua igreja, ele vai limpando a sua eira, preparando a sua igreja para se encontrar com Cristo. Hoje não é diferente, essa limpeza continua, e ainda assim nós vamos ter surpresas desagradáveis. Jesus disse: naquele dia, muitos vão vir: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. O próprio Cristo diz que o joio está dentro da seara do trigo, ou seja, existem pessoas dentro das igrejas que não são cristãos, às vezes até se acham cristãos, às vezes até se parecem cristãos, mas não são. Há instituições e salões abertos que levam o nome de igreja, mas não são igrejas, e tem enganado a muitos. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, se fosse possível enganaria até os próprios eleitos. Quando a reforma vem com esses dogmas, em especial que nós vamos ver hoje na sola Escritura, ele vem com o resgate das Escrituras, o resgate da Bíblia. Eles têm em mente a ideia dos crentes de Bereia, que examinavam todas as coisas nas Escrituras e conferiam. Nesse movimento todo da reforma e pós-reforma e contra-reforma da Igreja Católica, havia necessidade de deixar bem claro alguns pilares daquilo que eles defendiam. E
dentre esses pilares nós queremos de uma maneira especial pensar nos 5 solas da Reforma. Isso é, em latim, sola scriptura, somente a Escritura, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solus Christus, só Cristo, solo Dio glória, só a Deus a glória. Esses pilares vêm contra todos esses ensinos errados, e hoje nós queremos pensar rapidamente por sola Escritura, somente as Escrituras. Quero te convidar a abrir sua Bíblia novamente, mais 2 versos. O primeiro se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Segunda parte, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 16 e 17. Em seguida, nós leremos a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 3. Daqui um pouco eu vou projetar também aqui esses versos. Primeira, segunda epístola de Timóteo, Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Paulo está instruindo ele como cuidar da igreja, como cuidar do rebanho de Deus, e ele diz para Timóteo assim: Timóteo, presta atenção, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo vai dizer em outro texto para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Não importa se os outros estão gostando ou não, prega a palavra, a Escritura. Jesus, quando foi tentado por Satanás, dizia: está escrito, está escrito. Jesus, sem saber que o povo ia criar esse termo, sola Escritura, viveu pela Escritura. E várias vezes ele era questionado de algumas coisas, ele fala: deixa que é para se cumprir toda a Escritura. Quando insistimos com a questão da Escritura, é porque ela é a base de tudo. A base da vida cristã, a base de uma religiosidade saudável é a Escritura. Você percebe facilmente quando alguém se afasta do caminho verdadeiro, quando ele começa a se afastar da Escritura. Tem pastores famosos que já dizem que a Escritura é mito, que é conto da carochinha. Outro vai dizer assim: não há doutrina correta, ortodoxa. A Bíblia diz que há na Escritura, e a gente precisa tomar cuidado com isso. 1 Timóteo 2, 3. 1 Pedro 2, 3. Depois de ler 2 Timóteo, a gente vai para 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 3, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas a incorruptível, mediante a palavra, o qual vive e é permanente. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, que como crerão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. Paulo vai dizer numa outra epístola que aquilo que ensina fora do que as Escrituras diz é doutrina de demônios, e aqueles que o fazem devem ser amaldiçoados, são malditos diante de Deus, é anátema. Toda a Escritura zela pela própria Escritura. Não é à toa que o capítulo mais longo de toda a Bíblia é o 119, que foi escrito especificamente para exaltar as Escrituras. É interessante que quando surge a Reforma, a igreja, o povo não conhecia a Bíblia, só a igreja que interpretava. Mais ou menos o que acontece lá em Marcos capítulo 7, quando Jesus diz para os seus assim:
vocês invalidam as Escrituras por causa das vossas tradições. A igreja historicamente tem o hábito de fazer isso, invalidar as Escrituras criando dogmas, doutrinas de homens ou de demônios incluídos dentro da igreja, e assim pervertem o juízo de Deus. E aí então surge esse movimento do sola Escritura, sola Cristo, sola Deo Glória, aos 5 solas. E é interessante que isso vai tomando corpo de uma certa maneira, e temos os 2 textos aqui, e nas confissões de fé, é muito interessante eu ler as confissões de fé, e eu vou citar 2 trechos de 2 aqui. Esse primeiro trecho aí é da Confissão de Fé de Westminster, de 1658, 89, é mais ou menos essa data aí, século 17. Lá diz o seguinte: aquele 66 ali fui eu que acrescentei, porque no parágrafo abaixo ele cita literalmente os 66 livros da Bíblia. Como nós não temos espaço, eu acrescentei ali, tá? O que está em verde é literalmente o que está na Confissão de Fé de Westminster. Sobre o nome de Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento, os quais foram dados por inspiração de Deus, para serem a regra de fé e prática. Aí ele vai dizer quais são esses livros, os 66 que nós temos, 39 do Antigo, 27 do Novo. E ainda ele diz assim: os livros geralmente chamados apócrifos, não sacros, não sagrados, apócrifos é acro, quer dizer não, negação, não foram escritos por inspiração divina, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Cânon é uma palavra técnica para dizer que está dentro do padrão, era uma caninha de medir. Então, quando a Escritura eles foram estudar e chegar a um consenso do que era a palavra de Deus e o que não era, diz que fechou o cânon, é só uma palavra técnica para isso. E, portanto, não são de nenhuma autoridade na Igreja de Deus. Mas a confissão segunda confissão helvética também diz: cremos e confessamos que as Escrituras canônicas, 66 livros, dos santos profetas e apóstolos, ambos os testamentos, são a verdadeira palavra de Deus, e têm suficiente autoridade em si mesmo e não dos homens. O próprio Deus falou aos patriarcas, aos profetas e aos apóstolos, e ainda nos fala pelas santas Escrituras. É importante a gente frisar o seguinte: a Igreja Católica também acredita nas Escrituras, mas não apenas nas Escrituras, não apenas na Bíblia. Além de enxertar alguns livros e alguns trechos, as bulas papais, os livros e a própria tradição tem o mesmo peso, ou às vezes maior que a Escritura. Se você for lá no Google, no YouTube, e pesquisar, você vai ver um padre dizendo qual é o erro dos evangélicos. Segundo ele, o erro dos evangélicos é colocar as Escrituras como base de tudo. E ele diz que o certo é pôr a igreja por cima das Escrituras, porque a igreja criou a palavra. Então essa é a doutrina católica: a igreja é submissa a palavra, é submissa à igreja. Só um adendo aqui para quem não sabe: para o catolicismo romano, igreja é o clero. Você é igreja para o cristão, para o meio evangélico. Para o católico não, você é no máximo comungante, é fiel, você não é igreja. Igreja é o clero. Então esse primeiro sola vem dizer exatamente o seguinte: sola é a Escritura. Por que isso surgiu? Porque um dos pontos básicos da reforma é o livre exame da Escritura. Uma das primeiras coisas que Lutero fez foi traduzir o Novo Testamento do alemão, para que o povo tivesse acesso, para que as pessoas tivessem acesso. Porque o que era falado há poucos anos, eu lembro de eu na infância, na adolescência, a missa era em latim. É igual eu fui em algumas igrejas evangélicas e perguntar: o que o pastor pegou? Não sei, foi tão bonito, mas não entendi nada. Não resolve nada. E alguns fazem para aparecer, mas eles faziam de propósito para que o povo não entendesse, não cumprisse.
E a proposta dos reformadores é o livre acesso das Escrituras. Nós hoje temos que louvar a Deus que nós temos facilidade de ter as Escrituras na mão. Isso até tem causado um problema, que é a desvalorização das Escrituras. E como subiu demais, tem gente desvalorizando mais ainda. Mas a ideia da reforma é o livre exame da Escritura, porque o texto bíblico interpreta o próprio texto bíblico. Quem interpreta o texto não é a igreja, é o próprio texto. A Bíblia é a autoridade em si mesmo. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Quando chega esse é o próximo slide. Toda a licença diz: tendo vós recebido a palavra que vós ouviste, que é de Deus, e recolheste, nós já lemos esse texto, né? Quando eles defendiam, eles estavam segurando o Espírito. Olha o que Martinho Lutero vai dizer no seu julgamento, próximo de ser condenado à morte, na Dieta de Worms, em 1521. Ele é forçado a querer se retratar, e ele diz assim: é impossível retratação, a não ser que me provem que estou laborando em erro, pelo testemunho das Escrituras, ou por uma razão evidente. Não posso confiar nas decisões dos concílios e dos papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contradito uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus, e não é seguro nem honesto agir contra a consciência de alguém. Assim Deus me ajude. Amém. Essa foi a defesa de Lutero em vez da sua retratação. Quero fazer um adendo aqui. Nenhum pastor, nem eu, nenhum tem o direito de questionar a palavra de Deus e de se colocar sequer em pé de igualdade. Há alguns pastores que se consideram apóstolos e bispos que têm colocado na televisão, no rádio, na mídia, e que eu discordo do apóstolo Paulo. Eu já ouvi um falar assim: de apóstolo para apóstolo, eu discordo do apóstolo Paulo. Quem somos nós para discutir com a palavra inspirada de Deus? Com certeza, não tenho medo de dizer isso aqui, isso não é a atitude de um homem de Deus. Não estou dizendo que ele não é um homem de Deus. Naquele momento, assim como Pedro, Jesus falou para ele: arreda Satanás, eu digo com essa palavra: arreda Satanás, porque isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, e somente as Escrituras, é a única autoridade na nossa vida de fé e prática. Só a Escritura e toda a Escritura. Uma grande questão também é essa: toda a Escritura. Temos vivido tempos de muitas novidades teológicas. Uma das mais conhecidas é a chamada teologia da prosperidade. E é engraçado que o primeiro texto que eles citam é quando, lá no Monte Moriá, Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. E aí Abraão diz assim: Jeová Jiré, Deus provê, ou provedor, provê o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ali não tem absolutamente nada na história nem no contexto que envolve finanças. É forçar o texto bíblico, é mentir com as palavras da Escritura, usar aquele texto para defender prosperidade financeira. Existem textos muito melhores para defender isso. Esse não é apropriado. Esse está falando de sacrifício, está falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando vê Cristo de longe, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem absolutamente nada a ver com prosperidade. Temos que conhecer as Escrituras, estudá-las, para que não caímos nessas esparrelas. E é toda a Escritura. Em 1974, no Concílio de Lausanne, havia uma premissa muito boa: o Evangelho todo para o homem todo. Mas como isso desvirtuou? Infelizmente.
porque toda a Escritura é inspirada por Deus, e somente por meio das Escrituras temos a revelação, tanto da pessoa quanto da vontade de Deus. O homem só pode vir a conhecer a Deus através da revelação de Deus, e a maneira que Deus escolheu para se revelar foi através das Escrituras. Hebreus 1 diz: tendo Deus outrora falado aos profetas, aos pais, de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias nos fala pelo Filho. É através do verbo de Deus, através das Escrituras, que Deus se revela a nós. Paulo diz isso em Romanos, eu já citei aqui: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação do Evangelho. Por isso Jesus, antes de subir ao céu, falou: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. As Escrituras precisam ser anunciadas para que haja salvação, para que haja vida, porque apenas as Escrituras é o instrumento que Deus escolheu para trazer o homem na convicção de pecado e de necessidade de salvação. É assim que Deus assim escolheu. Somente as Escrituras, e unicamente nelas, aqueles que almejam ser usados por Senhor devem se apoiar. Nós temos que estar alicerçados na Escritura, para a instrução de justiça, diz o texto de 2 Timóteo. Nós somos, toda a Escritura inspirada é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. A Escritura, pastor, tal situação assim, como é que eu faço? A Escritura vai te ensinar. Hoje nós vivemos muito mais pelo que a sociedade e a mídia dita do que pelo que a Escritura diz. É por isso que há uma frieza espiritual tão grande em nós e no nosso meio. No meio Isso aconteceu, por exemplo, na Europa. As igrejas acabaram. Igrejas fecharam, porque foi esfriando o coração e abandonando as Escrituras. Toda vez que nós abandonamos a Escritura, nós abandonamos o Deus da Escritura. João diz que no princípio era o Verbo, a palavra, a Escritura, que é Cristo, e ele continua sendo especial. Somente a Escritura, e pelas Escrituras, e unicamente por ela, é o nosso padrão, é a maneira de sermos perfeitos. Somente a Escritura, e unicamente a Escritura, é o meio pelo qual Deus apontou como instrumento de capacitação, para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a obra do Senhor. Você quer ser alguém realmente de valor para Deus? Você quer ser alguém realmente que Deus molda o seu caráter, que Deus possa te usar? Você quer ter absoluta certeza da sua salvação? Ame, apegue-se, impregne, inunde a sua mente e o seu coração com as Escrituras. Na palavra de Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação é tirar valores antigos e pôr os novos, tirar os valores do mundo, da sociedade e inculcar os valores das Escrituras, da palavra de Deus, que é viva e que é poderosa, porque só ela pode ser o nosso padrão de prática e de ética. Nós declaramos isso, mas muitas vezes não vivemos isso, irmão. Temos que resgatar esses valores. Só a Escritura, só a Escritura. Como que nós nos declaramos cristãos se nós não amamos a Cristo revelado nas Escrituras? E não se iluda. Você pode dizer eu amo, mas se você não ama as Escrituras, você não ama Cristo. Porque Cristo e a Escritura é a mesma coisa. Examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Temos que amar, debruçar algo mais importante das nossas vidas, é nos aproximarmos de Cristo diariamente, através das Escrituras, através da revelação que Deus nos deu.
através do livro. Nós éramos conhecidos no passado como o povo do livro. Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos a nível de deboche, eram chamados de os do caminho. O povo de Bereia era meio que zombado porque eles conferiam todas as coisas nas Escrituras. E Paulo vai dizer que tudo precisa ser conferido e julgado pelas Escrituras. Somente as Escrituras, e unicamente a Escritura é o meio pelo qual Deus apontou como instrumento de capacitação para nós. Temos vivido um tempo em que as experiências ganharam uma supervalorização. Nos últimos anos, nos últimos 100 anos pelo menos, e nós temos que conferir as experiências com as Escrituras. Mesmo que sejam experiências lícitas, a experiência, e preste bem atenção no que eu estou falando, não tem valor de Escritura. Experiência não é autoritativa. Experiência não determina como que tem que ser, como que você tem que fazer, como que agrada a Deus. Experiência é experiência. E a experiência para a fé cristã só tem valor se estiver em sintonia com a Escritura. Fora disso, ela tem valor para a nossa emoção, para a nossa carne, para as outras coisas. Para a vida cristã não tem valor nenhum. Ela não tem sustentação. E eu vou dar um exemplo bíblico, para não por causa do tempo. Judas viveu todas as experiências. Judas foi enviado com os 12, foi enviado com os 70, curou enfermos, expulsou demônio, comeu do pão que foi multiplicado, viu Pedro andar sobre as águas, viu Jesus ressuscitar Lázaro, viveu 3 anos e meio dia a dia com Cristo, mas a Escritura não entrou no seu coração. O que a Bíblia diz que entrou nele foi demônio. Satanás encheu o seu coração. Porque aonde não tem Escritura é terreno fértil para o diabo. E a Escritura tem que estar na nossa mente e no nosso coração. Quando a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio, quando a minha mente e o meu coração estão inundados da palavra, até o meu falar em sintonia com as Escrituras. O meu pensar, o meu agir, eu tenho que viver, eu tenho que ser inundado pelas Escrituras. A nossa pregação deve ser para agradar a Deus e para ensinar as Escrituras, não para agradar o homem. Lutero fala isso lá na tese 63 e 65. Só a pregação do Evangelho e da lei associada ao Evangelho pode realmente trazer o homem ao arrependimento e ao perdão de Deus. As Escrituras são a espada do Espírito. É por elas que, independentemente e não independente delas, que o Espírito age. O Espírito só age em sintonia com as Escrituras. Cuidado! Tem muita coisa agindo que não é o Espírito Santo de Deus. E às vezes tem a aparência santa, sacra. Isso não é novo, isso já aconteceu há muito tempo, continua acontecendo. Você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver gente profetizando, gente produzindo dinheiro, e que Paulo chega e fala, arreda Satanás, sai dela espírito de adivinação. Escritura, sola Escritura. É o primeiro sola da reforma protestante. E se nós queremos ser verdadeiros cristãos e nos consideramos herdeiros da reforma, cristãos evangélicos, nós temos que resgatar o valor das Escrituras na igreja, em casa e nas nossas vidas. Meu desafio, o desafio de Deus para mim e para você nessa noite, é viver sola Escritura. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pela Escritura, que é a nossa única regra de fé e prática, pela Tua palavra revelada, a revelação escrita de Deus, para nos moldar, para nos orientar em todas as nossas questões, em especial as questões de fé, as questões de adoração, as questões de submissão ao Senhor.
Dá-nos fome e sede da tua palavra. Pai, escreve a tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Cumpre em nós o que diz a tua palavra. O Senhor nos daria um coração de carne, vai tirar o coração de pedra. Oh Senhor, a começar em mim. Me dá amor e desejo ardente de meditar dia e noite nessas Escrituras e a viver essas Escrituras. Que todas as nossas motivações, seja para levantar da cama, para trabalhar ou para voltar para descansar, sejam motivadas pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra encontre lugar nas nossas vidas e que assim o teu Espírito possa nos moldar para a glória do teu nome. É assim que eu te louvo, te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Vão todos em paz, na graça do Senhor, e só a Escritura